Muito obrigado pelo epitáfio, temos sempre necessidade de algum. Pode dar a impressão que a minha área é das letras, não é. Eu não simplesmente me entusiasmo por estas coisas. A minha área é física e todo o meu trabalho de investigação foi sempre na área da física nuclear. E simplesmente me interessei, por causa de quase traumatizado, pela figura do Padre António Vieira, pela expansão portuguesa no mundo. Eu que vivi sempre, quase sempre, fora de Portugal, desde os meus 16 anos, e que tive, portanto, de me conformar com aquilo que encontrava por esses caminhos, por essas culturas, por essas vidas. Então, o tema de hoje é um tema que me é bastante caro, sobretudo pela história da expansão para o Oriente. E foi exatamente no Oriente que eu tive uma vez um trauma que me obrigou a me ocupar do Padre António Vieira, porque eu me ocupei apenas do Padre António Vieira por traumatismo. Traumatismo, sabe o que é o traumatismo? É quando qualquer coisa quebra. E quebrou. Na Universidade de Kyoto, onde eu fui apresentar o resultado de 10 anos de investigação científica com uma equipa sobre radioatividade rádio residual no Mar do Norte, trabalho de 10 anos, aparece-me um japonês autêntico, verdadeiro, pequenino, de olhos imbicos e amarelo, que me diz que o senhor é português por causa do nome, não sabia se era português ou brasileiro. Então nós aqui no Japão admiramos uma pessoa que é muito português, muito grande. Camões? Não era Camões. Fernando Pessoa, Nick, quer dizer, não para eles. Então quem é esse homem grande, assim tão grande, que os japoneses admiram? E o Padre António Vieira, conheço? Claro, conheço, não podia dizer que não, não é? Mas a única coisa que eu conhecia era uma frase que o meu professor de português me obrigou um dia, nos meus 15 a 6 anos, a decorar. E eu despejei essa frase em cima do japonês. Arranca o estatuário da pedra bruta da montanha. Um pedaço de um sermão. O japonês ficou tão entusiasmado que me convidou para que na terça, era uma sexta-feira, na terça-feira seguinte eu desse uma palestra sobre o Padre António Vieira. Se eu tivesse um buraco para desaparecer, ele desaparecia. E como não tinha buraco para desaparecer, meti-me num buraco que foi a biblioteca da Universidade, que é a maior biblioteca de livros em português e espanhol que existe em todo o Oriente, a da Universidade de Kyoto, e não saí de lá enquanto não rabisquei umas folhas sobre o Padre António Vieira, que depois, na tal terça-feira, despejei em cima da assistência japonesa que se interessava pelo Padre António Vieira. Este foi o trauma, traumatizou de tal maneira que eu nunca mais deixei de estudar o personagem. E hoje, tudo aquilo que se escreveu sobre o Padre António Vieira, todas as edições príncipes originais, eu tenho-as, porque fui acumulando e por vezes faltava outras coisas em casa, essenciais, mas aquilo que eu encontrasse sobre Vieira tinha mesmo que acontecer. E colecionei, ao ponto que, enfim, foi a base do meu interesse pelo Padre António, e atrás dele tudo aquilo que sucede, a história dos jesuítas na Ásia, a história da restauração do Brasil, enfim, tudo aquilo paralelamente à área científica, paralelamente ao trabalho científico que ainda bem desenvolvendo, tive que me ocupar dessas coisas. E por isso vou-vos falar hoje do Oriente dessa maneira, a maneira de um cientista que se ocupou e que se ocupa ainda de procurar no Oriente. E procurei não só aquilo que os portugueses disseram sobre o Oriente. Para os portugueses é uma glória ter chegado ao Oriente. Eles foram os invasores bem-sucedidos durante algum tempo. Agora, os portugueses não sabem, e pelo menos falando com eles, eu não vejo que eles saibam, é como é que os invadidos receberam os portugueses, como é que eles descreveram a chegada dos portugueses que foram lá buscar aquilo que não era deles. Foram lá para impor um comércio, para impor uma autoridade que garantisse dinheiro a quem investia. E o fascínio pelo Oriente é muito antigo. Já Alexandre o Grande já tentou ir, foi, e veio de lá muitíssimo rico. O Evangelho de São Mateus narra que quando nasceu o Salvador do mundo vieram uns magos do Oriente. Eram uns homens sábios, o Oriente era sinónimo de sabedoria. Mais tarde fizeram desses magos reis, eram reis magos. E quando o São Francisco de Assis, no século XIII,
desenhou e compôs um presépio para ensinar aos crentes o que seria um Cristo humilde, diferente da igreja do tempo dele. São Francisco de Assis estava no limite e dizia, ele colocou lá 3 reis magos adorando o jovem Salvador que acabava de nascer. A partir daí começaram a descrever e a pintar nas iluminuras, manuscritos ao longo da Idade Média, que esses 3 reis, um era europeu, era um mancebo, tinha 20 anos, era um mancebo renascentista. Outro tinha 70 anos, era do Oriente, era obviamente um oriental. E o outro era negro, tinha 40 anos, e era africano. Até ao final da Idade Média, os únicos continentes que se conheciam eram a Europa, a Ásia e a África. E cada um desses continentes tinha o seu rei mago. Estava tudo certo. Só que no final do século XV, começaram-se a descobrir outras terras e outras gentes que ninguém imaginava que elas existiam. Haviam relatos muito antigos que deixavam entender que havia outras terras e outras gentes, mas ninguém acreditava. Eram coisas do arco da velha. Mas de repente eles apareceram. O Cristóvão Colombo chegou a Sevilha com 12 indígenas que trouxe das Caraíbas e fez-os desfilar nas ruas de Sevilha para mostrar que eles eram gente, que eles eram mansos, que ali pelo menos não comiam ninguém. E quando, mais tarde, poucos anos depois, o nosso Cabral passou por lá, mandou de volta a caravela de Gaspar de Lemos e também mandou uma dúzia deles. Vingaram 6 ou 7 que foram expostos nas ruas de Lisboa. E de repente havia mais um continente sem rei mago. Mas os portugueses são muito inventivos. Houve logo um pintor e um dos maiores pintores da nossa história, o Grão Vasco, que compôs para a sede de Viseu a adoração dos magos, e um dos reis era um índio tupinambá brasileiro. Uma invenção extraordinária. Numa sede catedral, num local digno, enorme, à vista de toda a gente. O que desencadeou o interesse, por isso, pelo Brasil. O intercâmbio entre o Oriente e o Ocidente foi bastante grande, porque, bom, já ouviram falar de Átila, o rei dos Hunos. Estamos no século V, ele veio por aí fora e chegou, era o flagelo de Deus, chegou até às portas de Roma. E quase, quem disse um milagre, que ele não tivesse conquistado a própria cidade do cristianismo. Depois foi Gengis Khan, no século XIII. O Khan que despertou outro interesse dos mercadores, sobretudo italianos, sobretudo daquela região que hoje é a Jugoslávia, da Roménia, que decidiram enviar para lá gente também. E lá foi Marco Polo, o primeiro grande explorador, estamos no século XIII, princípio do século XIV, que foi para o Oriente e contou a história dele. Ninguém acreditava. Ninguém acreditava que fora da Europa pudesse haver uma civilização de gente séria, com princípios morais, com uma religião, com uma vida social, com cidades de pedra e cal, com monumentos. Ninguém acreditava. O livro de Marco Polo só foi publicado 200 anos depois da morte dele. E mesmo aí, era difícil de acreditar. Entretanto, a queda de Constantinopla, que era a maior cidade e a cidade mais rica do mundo conhecido, em 1453. Constantinopla era o pivô de todo o comércio entre o Oriente e o Ocidente. Ela caiu na mão dos muçulmanos, que simplesmente decidiram: este comércio agora é nosso. E não havia mais hipótese para os especuladores ocidentais de fazerem negócio com tudo aquilo que vinha dos lados do Oriente e, sobretudo, da Taprobana. A Taprobana era conhecida pelos antigos, pelos gregos e romanos. A Taprobana era a ilha de Ceilão. Era a pérola, era a joia do Oriente. Os produtos que vinham de Ceilão eram aqueles que davam mais das vistas e que davam maior rendimento. Todos queriam lá chegar. Ninguém sabia sequer onde é que ficava Ceilão. O primeiro português que se aventurou para os lados do Oriente chamou-se Pero da Covilhã. Pero da Covilhã foi enviado como espião por Dom João III para ver o que é que se passava no Oriente. Quais eram as cidades, os locais, os portos onde havia comércio. Ele falava hebraico, falava árabe, ele fez-se passar por muçulmano, por judeu, enfim, por toda
tudo e mais alguma coisa, e levava um companheiro que era muito parecido com ele, também poliglota, que se chamava Afonso de Paiva. Eles foram até ao Cairo, recomendados tanto pelo rabino mor de Portugal, nessa altura vivia em Évora, como pelo imã da cidade de Lisboa. Eles falavam perfeitamente o árabe, o hebraico e várias outras línguas. E chegando ao Cairo, Pedro da Covilhã desviou para a Índia e visitou, foi até Calicut, e Afonso de Paiva fez a costa da África, ou seja, o reconhecimento dos portos do Oceano Índico onde havia comércio. Ficaram de se encontrar um ano e meio depois no Cairo e de regressar a Portugal com as comunicações sobre aquilo que eles viram com geografia estudada. Acontece que Afonso de Paiva morreu pelo caminho, quando Pedro da Covilhã, depois de ter passado por todos os portos importantes entre a Península Arábica e a Índia, Calicut, chegou ao Cairo e o colega tinha falecido. Então o que é que ele fez? Ele refez o caminho que o colega tinha feito até a Etiópia e voltou ao Cairo. Fez um relatório para Dom João III e voltou para a Etiópia e nunca mais voltou a Portugal. Mas o relatório que ele entregou ao rei foi absolutamente rigoroso. A partir daí, estamos em 1488, a partir daí, o rei português sabia exatamente onde se situavam os portos do Oceano Índico e onde se situavam os portos da Índia, do Oceano Índico, tanto na costa oriental da África como na costa indiana, com a posição de latitude e de longitude em relação ao meridiano do Cairo. Esse foi o segredo que os reis portugueses guardaram, de tal maneira que quando Cristóvão Colombo veio propor chegar à Índia, indo para o oeste, o rei português já sabia que essa hipótese não tinha qualquer viabilidade. Cristóvão Colombo não tinha acesso à latitude e à longitude das cidades onde ele queria mandar as suas embarcações. E foi a partir daí que Vasco da Gama, em 1497, largou. E o caminho de Vasco da Gama é exatamente sem mudar uma vírgula, sem mudar um posto, pelos espaços que tinham sido visitados por Pedro da Covilhã. E assim chegou à Índia. Saiu com 4 navios, chegou à Índia com 3, regressaram 2. Mas o Samorim de Calicut logo lhe disse que se eles quisessem negociar a sério, não era com as bugigangas que eles levavam. A coisa que tinha a ser muito mais séria. Lá negociavam-se coisas de jeito. Lá negociavam-se coisas que tinham valor. Negociava-se com ouro. Vendiam-se livros raros. Tecidos raros. Os presentes que Gama levava não deixaram interesse nenhum. Ele tinha levado exatamente 170 homens em 4 navios. Um deles era italiano. Os italianos sempre acompanharam os navios das descobertas, por uma razão muito simples. É que os reis portugueses eram financiados ou pela República de Génova ou pela de Florença, pelo Grão-Ducado de Florença. E, a partir do final do reinado de Dom João III, por 3 entidades principais, todas elas italianas, que eram Génova, Florença e a comunidade judaica não sefardita, mas aquenazita. Era uma troika. E para melhor verificar as coisas, em cada descoberta, em cada investimento, eles mandavam os homens deles. O navio Berrio, chegou primeiro da Índia, era comandado por um italiano, Nicolau Coelho, que depois acompanhou ao Brasil outra vez e que ficou ao serviço de Portugal, mas melhor que ficou em Portugal ao serviço dos financiadores. Um filho bastardo dele foi depois, mais tarde, recebeu a capitania de Pernambuco como benefício do rei Dom João III. Em seguida, quando Pedro Álvares Cabral passou para o Oriente, ele já sabia que o negócio não era para ser feito com bugigangas e que era necessário pólvora, era necessário conquista. Aquele terreno tinha que ser conquistado. Não
podia ser à base de amizade. Aquela gente era civilizada, tinha já os seus comércios, estavam estabilizados, particularmente com os árabes. Era necessário conquistar. Então o homem levou 1500 homens e partiu com 13 navios, com poder de fogo quanto bastasse, com as armas mais modernas. A viagem de Pedro Álvares Cabral foi a mais custosa das primeiras 16 viagens que se fizeram à Índia. A mais custosa. Mas foi também a mais rentável, apesar de terem chegado apenas 7 dos navios, dos 13 que partiram. Pelo caminho, passou pelo Brasil e viu que aquilo era terra de gente boa e que se podia lá fazer qualquer coisa. A primeira viagem foi a mais extraordinária, pelo poder de fogo, pelo poder de intervenção. Foi a partir daí que começou a haver gente que ficou lá com meios de se defender, com meios de conquista. E a história que